Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Com as famílias? Estimo que sim. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje a aula é de número 37 e nós vamos trabalhar a oralidade através da declamação de poemas. Para começar, peguem o caderno de língua portuguesa, o livro de língua portuguesa, marca-texto que nós usamos, caneta azul ou preta, borracha e lápis. Então, estes são os materiais para a nossa aula de hoje. Vou colocar aqui ao lado e vamos lá então. Primeira coisa, fazer o cabeçalho. Sempre começando com o nome da nossa escola, MF Professora Anacleto Cruz. Depois, sertãozinho, a data, hoje é 19 de maio de 2021. O nome de vocês sempre completo para praticar a escrita. A série que vocês estudam, quinto ano, manhã A, B ou C, tarde D ou E. Professora, de manhã Silvia e à tarde professora Marli. A nossa aula de língua portuguesa e a aula de número 37, onde nós vamos trabalhar a oralidade através da declamação de poemas. Para isso, peguem o livro de língua portuguesa, este aqui, na página 50. Vamos lá? Página 50. Então, vamos começar aqui, olha, nessa parte, tá? Vamos lá. Então, oralidade, declamação de poemas. Então, para retomar um pouquinho, o conceito de poema, que é um texto literário escrito em versos e estrofes e pode ou não ter rimas. Lembraram-se? Tenho certeza que sim. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre declamação de poemas. Declamação de poemas, crianças, é uma prática muito antiga, muito usada e ela foi revitalizada agora, na atualidade. Principalmente em saraus contemporâneos, como mostra essa foto que vocês estão vendo aí no livro de vocês. Este aqui é o sarau do Charles, realizado no coreto do Parque da Luz, na Viradinha Cultural em São Paulo, tá? E ele aconteceu em 2015. Então, o sarau, é um evento onde acontece o quê? Isso, a declamação de poemas. Muito bem. E a proposta da aula de hoje é vocês pesquisarem e prepararem uma declamação de poemas. Bacana, né? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, vamos lá. Então, há muito tempo, e ainda hoje, as pessoas se reúnem para declamar e ouvir poemas. Então, ouvir poemas é muito gostoso. É uma prática que faz bem aos nossos ouvidos, Uma leitura calma, tranquila, com entonação, com ritmo, com sonoridade. É muito gostoso de ouvir a declamação de poemas. A atividade que foi apresentada aqui para vocês era para ser feita lá na escola, mas nós vamos fazer uma adaptação, porque aqui pede para vocês fazerem em duplas. E agora, como nós estamos com as aulas remotas, não é possível fazer em dupla. Então, vocês farão individual, combinado? E aqui tem algumas orientações, tá? Para que vocês realizem e organizem essa pesquisa para fazer a declamação de poema para mim. Primeiro, vocês farão uma pesquisa de um poema, tá? Então, professora, onde que eu posso pesquisar o poema? Pode ser em livros, se vocês estiverem em casa. Pode ser na internet, tá? Quem tem acesso à internet pode colocar no Google poemas. E ali vocês terão vários poemas e dentre eles vocês vão escolher um. Tudo bem? Depois disso, vocês vão anotar o nome do poema e do autor que escreveu.
Se for de um livro, vocês podem anotar o nome do livro que vocês retiraram o poema. Combinado? Depois, vocês vão fazer uma leitura prévia do poema, tá? Então, essa leitura prévia, né? O que é leitura prévia? É você fazer essa leitura antes da declamação. Então, o que é muito importante? Você precisa ler o poema várias vezes. Por quê? Porque você precisa caprichar na entonação e na interpretação. Então, o poema, ele é lido com interpretação. Então, é fundamental que vocês conheçam e interpretem este poema, tá? A leitura deve se aproximar da forma como se fala. Então, isso é importante. Então, ficam algumas dicas aqui para vocês, tá? Então, eu vou até voltar a folhinha aqui, olha, quem quiser anotar no caderno. A tarefa que vocês terão não tem muito segredo, tá? Vocês vão pesquisar na internet um poema para declamar para mim. Como vocês farão essa declamação? Por áudio. Só que você não pode pegar o poema e já declamar. Não. Aqui tem alguns passos de como declamar um poema. Então, a primeira coisa foi o que eu já falei para vocês. Escolha do poema. Se tem internet, pesquisa na internet. Pode pôr lá no Google poemas. E aí vocês vão ler e escolher o que vocês mais gostarem. Se não tem internet, procura num livro que vocês tiverem em casa. Combinado? Depois você precisa compreensão. O que é compreensão? É compreender o poema. Você tem que entender, interpretar o que esse poema quer dizer, tá? Depois, memorizar. Você tem que ler muitas vezes para você entender o poema. E depois, você tem que ter postura e entonação adequadas. Você não lê um poema como você lê um texto escrito em parágrafos. Declamar um poema é recitar em voz alta, tá? O declamador precisa, preste atenção, compreender perfeitamente o que está dizendo. Isto é, ele tem que conhecer este poema, saber o que significa cada palavra do poema, bem como a correta pronúncia. Não se esqueçam disso. E também deve entender a pontuação para fazer as pausas adequadamente. Combinado? Então, a tarefa para vocês, qual é? Vamos lá. Vocês vão pesquisar um poema na internet ou em um livro. Encontrar o poema? Precisa anotar o nome, o título do poema, o nome do autor, quem é o autor, quem escreveu o poema. Se for retirado de um livro, precisa anotar o nome do livro. E aí vocês vão, então, se preparar para a declamação do poema, certo? Combinado? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na página 51, que nós vamos estudar na próxima aula, tem um poema que se chama O Leão. Então, o título do poema é O Leão. Quem escreveu esse poema? Vinícius de Moraes. Então, o título é O Leão e quem escreveu é o poeta Vinícius de Moraes. Aqui embaixo está escrito o livro que esse poema foi retirado. Então, olha, Vinícius de Moraes, Arca de Noé. Então, o poema O Leão, ele foi retirado do livro A Arca de Noé. Então, vocês farão o quê? Vocês vão declamar o poema, certo? Se preparar, pesquisar, estudar, ensaiar, memorizar, ler várias vezes. E quando você for gravar o áudio, primeira coisa que você vai fazer, poema, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ler para vocês essas 3 estrofes, tá? Eu vou declamar essas 3 estrofes do poema para vocês. Então, eu vou mostrar como vocês farão. Claro que vocês farão do poema inteiro, eu só vou dar um exemplo,
Então vamos lá. Poema O Leão, de Vinícius de Moraes. Leão, 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 rugindo com o trovão, deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Perceberam como que é diferente a leitura, a entonação, a declamação de um poema? É preciso colocar sentimento. Então eu quero ver a tarefa de vocês. Estou aguardando. Não se esqueçam. Então as dicas. Primeiro, pesquisar o poema, escolher o poema que vai declamar, escrever o título do poema, o nome do autor e, se for de um livro, de qual livro que ele foi retirado. E aí, ler bastante, entender cada palavra, ensaiar várias vezes e depois gravar um áudio declamando o poema e enviar para a professora pelo WhatsApp. Professora da manhã, a professora Silvia, e da tarde, professora Marli. Agora é com vocês. Vamos lá para a tarefa? Até a próxima aula!